Saudações a vocês, meus irmãos. A paz de Cristo seja com todos, seja contigo, seja com a tua casa. Hoje é o segundo dia do nosso propósito, o jejum de Daniel. E hoje eu gostaria de meditar numa palavra muito conhecida dentro das Escrituras e dentro do próprio livro de Daniel, que é o acontecimento que aconteceu com o próprio profeta, né? Que é quando ele foi jogado na cova dos leões. Eu gostaria de apenas recitar alguns versículos aqui para vocês. Daniel capítulo 6, tá bom? Versículo 19 em diante, que diz assim: Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Eu queria comentar hoje um assunto um pouco sério, irmãos. Muito preocupante até, porque nós estamos vivendo no mundo de hoje que as pessoas estão negociando a sua fé. Elas não estão tendo firmeza dentro daquilo que elas caminham, elas não estão tendo firmeza dentro daquilo que elas creem. Muitas pessoas, para, entre aspas, né, não se meterem em uma encrenca ou não serem colocadas numa situação difícil, acabam em algum momento negociando a sua fé com esse mundo. Aceita uma coisinha aqui, aceita outra coisinha ali, e quando vê, a pessoa está completamente em conformidade com aquilo que as pessoas estão vivendo no mundo de hoje. A Bíblia diz que é claro que nós temos que amar os nossos inimigos, né, amar a todos, mas nós não podemos entrar em conformidade com as obras más dessas pessoas. E muitas vezes nós, tentando agradar o mundo, tentando evitar na nossa vida algum tipo de transtorno ou algum tipo de sofrimento, muitas vezes nós acabamos negociando a nossa fé. Isso é, nós deixamos de lado os valores que nós cremos e passamos a entrar em conformidade com o mundo para não ter atrito com ele. Essa passagem ela é muito interessante, porque Daniel era um homem que não negociava sua fé de jeito nenhum. E exatamente por ele não negociar sua fé, que os seus inimigos, os inimigos de Daniel, se utilizaram da própria fé dele, dos próprios conceitos da fé de Daniel. Algumas pessoas não conhecem muito bem o livro, mas só para contextualizar rapidamente, Daniel trabalhava no palácio, era administrador, e seus inimigos ali tinham inveja dele. E como não tinha nada que pudesse acusar Daniel, eles começaram a observar, dentro da fé dele, como que eles poderiam elaborar um plano para jogar ele dentro da cova dos leões, para ele ser punido, para ele ser morto. Então o que eles fizeram? Com muita esperteza, eles convenceram a corte de elaborar uma lei que era totalmente proibido a orar a qualquer Deus. O que aconteceu? Daniel nunca iria negociar sua fé. Daniel não negociou. Daniel continuou orando ao Deus de Israel. E por essa razão, Daniel acabou sendo jogado na cova dos leões. Só que aqui está o grande segredo dessa passagem. Porque quando o rei pergunta para Daniel se o Deus ao qual ele era tão fiel poderia livrá-lo da cova dos leões, Daniel responde que o Deus enviou o anjo, me livrou dos leões, porque eu achei inocência diante dele e inocência diante de ti, ó rei. Isso é, Daniel era fiel a Deus, tinha inocência diante de Deus. E essa fidelidade de Daniel aos valores
que Deus estabelecia para ele fazia com que ele fosse inocente até diante dos homens, até diante do rei. E isso foi o motivo ao qual Deus livrou ele da cova dos leões. Então, não negociar a sua fé significa isso. Nós podemos ficar tranquilos. Se nós estamos inocentes diante de Deus, isso é, se nós estamos em fidelidade à palavra de Deus, ou pelo menos buscando caminhar dentro dessa palavra. É claro que falhas todos nós cometemos, erros todos nós cometemos, mas nós procuramos andar dentro da palavra e muito menos negociar ela, né? Nós não vamos negociar a palavra. Agora, se nós fizermos isso, nós vamos estar achados diante de inocência diante de Deus, e essa fidelidade na palavra de Deus vai fazer com que a gente tenha inocência diante dos homens. E aí, verdadeiramente, se nós formos colocados numa situação difícil, por causa da fidelidade diante de Deus, tenha certeza absoluta que Deus vai te dar livramento. Assim como Ele deu livramento para Daniel, com certeza, se você estiver passando por uma situação da tua vida que você precisa de livramento, você também vai ter esse livramento. Só que eu estava meditando e eu tenho chegado ultimamente a alguma conclusão em relação a esse assunto que eu queria compartilhar com vocês. O grande dilema da vida não é as tribulações em si, não é o sofrimento, não é a tribulação, não são as necessidades, não é a tristeza, não são as decepções. A grande questão da vida é nós não deixarmos dominar por um sentimento de desistência e de desânimo. Porque se você está fortalecido em Deus, se você está firme com Cristo, obviamente você vai conseguir passar por qualquer tribulação. Então a tribulação em si, os problemas em si, não é a grande questão que nos envolve. O que nos envolve é a maneira como nós vamos encarar eles. Isso é, envolve, a nossa luta é não o problema em si, mas não permitir que o desânimo e a tristeza tome conta de nós e vença na nossa vida. Essa é a grande questão. É nós não permitirmos, a nossa luta é não permitir que o desânimo e a tristeza vença o otimismo que nos mantém firmes, atuantes dentro da fé que nós servimos. Porque, irmãos, a vida não é feita só de bonança. Nós não vamos sempre estar debaixo de prosperidade, de bonança e de bênçãos. Nós vamos passar por todas as coisas da vida. E vai ser no nosso fortalecimento em Cristo que verdadeiramente nós vamos conseguir passar todas essas coisas. Eu gosto muito, muito mesmo de uma passagem na carta de Paulo aos Filipenses. Eu gostaria também de compartilhar isso com vocês, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Só que aqui nós também temos uma questão. Como que nós vamos nos fortalecer em Cristo? Ao ponto de conseguirmos enfrentar tudo de cabeça erguida e não baixar a guarda. Às vezes eu ouço alguns tipos de questionamento. Ah, pastor, mas veja, eu aceitei Jesus, eu estou firme na igreja, eu conheço a Bíblia, eu tenho um curso teológico, mas eu não estou aguentando o problema, eu não consigo achar forças. O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Uma coisa chamada percepção das coisas. Como assim? Que negócio é esse de percepção? Só para você ter uma noção, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 23. E no Salmo 23, no versículo 1, tá, o versículo que fala assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Até aqui tudo bem. Só que no versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Quando nós analisamos esse versículo, não é apenas uma questão de Deus estar com a pessoa.
É uma percepção que o escritor tem aqui de que Deus está com ele. Percepção dessa presença de Deus sobre a sua vida. É aí que está a grande questão. Muita gente não tem essa percepção. Muita gente estuda a Bíblia, muita gente tem curso de teologia, muita gente entende muitas coisas, mas quando chega a questão da comunhão, da intimidade com Deus e a percepção e a certeza de que Ele está conosco, muitas vezes nós não meditamos nisso e perdemos essa percepção. Então, muitas vezes, por mais que e realmente Deus está conosco, realmente se uma pessoa ela aceitou Jesus, se uma pessoa procura andar no caminho, se a pessoa procura andar na palavra, é óbvio que o Espírito Santo está sobre ela. É óbvio que Deus está com ela. Mas por que que mesmo assim ela não consegue se fortalecer? Porque ela não tem essa percepção. Ela não medita sobre essas coisas. Ela não consegue ter uma clareza e uma certeza absoluta de que Deus está com ela. A Bíblia diz no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Isso é, a minha fé está baseada em coisas que são fundamentadas. Não é uma coisa que eu acredito por acreditar, não. Há fundamento naquilo que eu acredito. Há argumento naquilo que eu acredito. E quando eu tenho fundamento e argumento dentro daquilo que eu acredito, eu só vou ter essas coisas meditando na palavra de Deus, eu vou ter a percepção de que o Senhor é comigo, que Cristo está comigo, que Cristo mora em mim. E essa percepção de que Cristo está comigo é que me fortalece. Essa percepção que Cristo está comigo é que me fortalece e que me faz capaz de passar por qualquer coisa na vida. Bonança, tribulação, tristezas, alegrias, enfim, você imagina qualquer coisa. É isso que nós temos que orar, meditar, para termos todos os dias na nossa vida. Por isso que, irmãos, você que está fazendo esse propósito da campanha, você que imprimiu esse material que eu mandei para você, aqueles que estão aqui receberam material, aqueles que estão fazendo em outras cidades imprimiram esse material. Talvez você colocou aqui no propósito algo que é muito parecido simbolicamente como se você estivesse numa cova. Talvez você colocou algo aqui, uma situação que, devido a você não ter negociado a tua fé, devido a você ter se mantido firme na palavra de Deus, você está numa situação realmente muito difícil. Mas eu digo para você, mantenha-se firme, porque se você se manter firme, você vai ter inocência diante de Deus e inocência diante dos homens. E com certeza Deus vai dar livramento para essa situação que você escreveu aqui. E olha, pode ser que até antes mesmo do fim da campanha, você já seja abençoado. Então, pegue seu pedido, não importa o horário que você está assistindo essa mensagem, mas pegue nesse momento esse propósito, erga ao alto e ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, meu Deus, eu apresento os propósitos, Pai, desse jejum de Daniel. Meu Deus, existem situações, Pai, nesses propósitos que são uma verdadeira, Pai, calamidade. Essa pessoa foi fiel a Ti, essa pessoa não negociou a sua fé, ela não se moldou aos padrões do mundo e agora, meu Deus, ela está numa situação que parece que ela está numa cova dos leões, parece que ela está num beco sem saída. Mas, meu Deus, se ela é fiel à Tua palavra, eu tenho certeza absoluta, Pai, que diante dos homens do Senhor, Pai, eu tenho certeza que irá operar um grande milagre na vida dessa pessoa. O Senhor vai dar livramento dessa situação, Pai. Essa pessoa vai receber o livramento dessa situação e ela vai glorificar o Teu nome no meio de todos. O Teu nome vai ser santificado aqui na terra, Pai. O Teu nome é glorificado todo sempre por tudo aquilo que o Senhor faz, porque o Senhor verdadeiramente é fiel com o Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa receba o livramento, que essa pessoa receba a vitória na vida dela, em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós continuamos, nosso terceiro dia amanhã. Fique na paz de Cristo. Shalom.